Olá, pessoal, eu quero dar uma explicação hoje para vocês, rápida, mas realmente muito relevante, a respeito de estereotipia. Hoje em dia, claro que por conta de todo o conhecimento difundido a respeito do transtorno do espectro do autismo, as pessoas começaram a relacionar muito a presença de estereotipia com presença de transtorno do espectro do autismo. Veja um pouco, não é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É óbvio que muitas pessoas no transtorno do espectro do autismo têm estereotipias, mas estereotipia não é sinônimo, estereotipia não é apanágio de transtorno do espectro do autismo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, para a gente assim organizar o nosso pensamento a respeito disso, existem algumas condições que são muito clássicas na neurologia e na neuropsiquiatria que provocam estereotipia, que cursam com estereotipia. Então, a primeira condição que vocês precisam ter em mente quando forem pensar num diagnóstico como esse é a chamada estereotipia do desenvolvimento ou estereotipia fisiológica. O que é essa condição? É quando você tem uma criança que ela é totalmente típica, ela não tem absolutamente nada, não tem transtorno do desenvolvimento, não tem nenhum transtorno sensorial, ela não tem absolutamente nada. Mas, abaixo de 3 anos da idade, quando essa criança está muito eufórica, quando ela está muito ansiosa, quando ela está muito excitada, quando ela está muito frustrada, ela desenvolve um comportamento estereotipado. Então ela pode ter estereotipias estáticas, ela pode ter estereotipias dinâmicas, tal. Isso é um quadro totalmente benigno, não provoca nenhum transtorno, não provoca nenhuma lesão para a criança e depois de 3 anos de idade ele tende a desaparecer, some totalmente, não deixa nenhum vestígio, né? Então essa é a primeira situação para a gente organizar o pensamento, estereotipia fisiológica ou estereotipia do desenvolvimento. Tem uma outra condição, que é uma condição também muito frequente, que é quando a estereotipia ela vem no contexto de um outro transtorno neuropsiquiátrico. Então, por exemplo, é quando você tem a estereotipia fazendo parte dessa sintomatologia muito variada, muito diversa do transtorno do espectro do autismo. Então, é aquela criança que tem autismo com estereotipia. Perceba que você pode ter autismo com ou autismo sem estereotipia. Então, isso não é um critério diagnóstico definitivo de transtorno do espectro do autismo. Você também pode ter nesse segundo grupo de estereotipia associada a outros transtornos, a estereotipia fazendo parte de, por exemplo, TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Você pode ter estereotipia fazendo parte de um combo de transtorno opositor desafiante de autoridade, não é raro. Você pode ter estereotipia cursando com comportamentos ansiosos. Então, aquele indivíduo que tem o transtorno generalizado de ansiedade, o transtorno de ansiedade, em determinados momentos, quando a situação às vezes fica muito euforizante, o menino desenvolve algumas estereotipias assim, também são estereotipias de autorregulação e rapidamente isso desaparece. Então, o segundo grupo seria esse. Então, estereotipias fazendo parte do contexto de um transtorno maior. Então, o primeiro, estereotipia fisiológica, na criança típica. O segundo, estereotipia fazendo parte de um transtorno neuropsiquiátrico maior. Mas o principal que eu quero deixar esse recado hoje para vocês, pessoal, é sobre um terceiro tipo, que é o chamado transtorno do movimento estereotipado. Então, se você pegar lá no DSM-5 de 2013, da Associação Americana de Psiquiatria, você vai ver que existe um transtorno isolado de todos os outros, que se chama transtorno do movimento estereotipado. O transtorno do movimento estereotipado, ele não tem nada a ver com estereotipia fisiológica, ele não tem nada a ver com autismo, ele não tem nada a ver com outros transtornos neuropsiquiátricos. Ele é uma condição solo, ele é uma condição isolada, né? Então, o que é o transtorno do movimento estereotipado? Para você fazer esse diagnóstico, qual que é o critério A? Primeiro critério diagnóstico. Óbvio, você tem que ter estereotipia. Essa estereotipia, ela pode acontecer de qualquer forma. Ela pode ser estática, ela pode ser uma estereotipia dinâmica de movimento, ela pode ser uma estereotipia de automanipulação do corpo, ela pode ser uma estereotipia com utilização de objetos. Então não interessa o tipo de estereotipia que está acontecendo, mas tem que haver uma estereotipia. Também não interessa em que idade isso começa e também não interessa a intensidade da estereotipia, a frequência da estereotipia, se ela é incomum, se ela é rara, coisa e tal. Então, mas ela tem que estar presente, esse é o critério A. Qual que é o critério B para o diagnóstico de transtorno do movimento estereotipado? O critério B
é que essa estereotipia ela tem que ser danosa para o indivíduo, ou seja, ela tem que trazer prejuízo para aquele indivíduo. Esse prejuízo ele pode acontecer em vários contextos adaptativos. Então, você pode ter, por exemplo, uma estereotipia que prejudica a sua esfera laboral, a sua esfera de trabalho. Você pode ter uma estereotipia que prejudica a sua parte acadêmica, que a criança faz tanta estereotipia que ela não consegue, por exemplo, prestar atenção na aula. Você pode ter uma estereotipia que te prejudica do ponto de vista das relações interpessoais. Então, o indivíduo, quando vai conversar com outra criança, fica euforizante e começa a desenvolver estereotipia. Então, o segundo critério diagnóstico é esse, tem que trazer prejuízo. Às vezes, gente, a estereotipia ela não é tão frequente, ela é pouco frequente, mas ela é lesional. Então, também, se você tiver uma estereotipia que provoque autolesão, também você já cumpre o critério B. Então, primeiro, tem que ter estereotipia. Segundo, tem que trazer prejuízo. Aí você vai ter que analisar isso sobre a seguinte ótica. Qual que é o último critério diagnóstico ali? Você tem que afastar todos os outros transtornos. Então, por exemplo, se o indivíduo tem transtorno do espectro do autismo, você não pode dar diagnóstico de autismo mais transtorno do movimento estereotipado, porque daí, por óbvio, a estereotipia faz parte desse contexto diagnóstico. Se tem um indivíduo que tem, por exemplo, um TDAH nível moderado, severo, você não vai dar diagnóstico de TDAH mais transtorno do movimento estereotipado, porque você sabe que uma parte considerável das crianças com TDAH vão ter estereotipia. Então, o último critério diagnóstico é isso, você só pode ter a estereotipia, você tem que afastar outras condições, deficiência intelectual, você tem que afastar outras condições que cursem dentro da tua sintomatologia com estereotipia. Por que isso é importante? Primeiro, porque é claro que o transtorno do movimento estereotipado ele tem que ser medicado, ele tem que ser tratado, né? Ele traz prejuízo para o indivíduo. Segundo, porque uma vez que você fez esse diagnóstico, você não precisa tratar outras coisas, como por exemplo, quando você tem a estereotipia fazendo parte do transtorno do espectro do autismo. Então é claro que se você tiver estereotipia dentro do autismo, você vai fazer intervenção focada no autismo. Quando você tem o transtorno do movimento estereotipado, você não precisa dessa quantidade, dessa coleção de profissionais lidando com a criança. Você vai abordar especificamente a estereotipia. Então, pessoal, é muito importante. Vejam que isso é muito simples, é muito fácil, mas a gente precisa organizar o pensamento para conseguir fazer um bom diagnóstico e nem tratar em excesso um indivíduo que não precisa e nem deixar de oferecer intervenção para o indivíduo que precisa. Então, vamos só reformular. Estereotipia na pessoa típica, estereotipia do desenvolvimento ou estereotipia fisiológica. Estereotipia em pessoas que têm outros transtornos neuropsiquiátricos, então estereotipia mais TEA, estereotipia mais TDAH, estereotipia mais TOD, estereotipia mais bipolaridade, estereotipia mais transtorno generalizado de ansiedade, segundo grupo. Terceiro grupo, transtorno do movimento estereotipado. Vamos ficar com isso na cabeça, porque um diagnóstico errado, nesse caso, ele leva a uma sequência de outros erros, principalmente que envolvem intervenção, que envolvem o tratamento dessas pessoas. Um abraço, fiquem com Deus.